Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o poder da fé. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6, nos trazem importantes elementos que nós precisamos investigar, apesar do pouco tempo. Então vamos comigo até o final do vídeo, não sai daí, o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. Ainda não se inscreveu no meu canal? Poxa, se inscreva. Tenho ficado muito contente. Cada dia a família está crescendo e você precisa vir para cá. É maravilhoso demais ter cada pessoa aqui comigo. E aí eu vou pedir para você assistir o vídeo, para você deixar o seu like, o seu joinha, comentar no vídeo e depois compartilhar com o máximo de contatos que você tiver. Vamos juntos? Chama a vinheta para nós. Todas as vezes que pensamos sobre o tema, o poder da fé, ou se pelo menos citarmos a fé, o nosso interior estremece porque todo servo de Deus está envolvido com a ideia da fé. Nós cantamos sobre a fé, nós pregamos sobre a fé, nós vivemos por fé e não por vistas. Então, há muita alegria em nosso interior, em nosso coração, quando pensamos a respeito desse tema tão profundo. E quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 e depois no versículo 6, ele vai nos escrever de forma tão poderosa, magnífica e, logicamente, nos obriga a nos debruçarmos sobre esses textos e avaliá-los com muito carinho e, sobretudo, com muito respeito, então nós somos ainda mais edificados, mais abençoados. Vejam vocês que no capítulo 11, no versículo 1 da carta aos Hebreus, ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E depois, no versículo 6, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E quais são os elementos importantes que o escritor deixa aí para a gente pensar, para a gente ruminar, para a gente compartilhar, discutir num bom sentido? O primeiro elemento é que quando ele introduz a palavra fé, ele não dispõe do artigo. E quando ele assim o faz, significa dizer que ele poderia ter em mente a fé de modo geral, a fé em geral, e não especificamente a fé cristã. O segundo elemento que ele vai nos deixar com muita clareza é que ele está nos dizendo que a fé dá realidade àquelas coisas que aguardamos, aquelas coisas que esperamos. Logo, se temos fé, aquilo que estamos aguardando, aquilo que estamos esperando, certamente vai acontecer. Precisamos, alimentar isso dentro de nós. Eu volto a dizer que mesmo que nós não vivamos para ver aquilo pelo qual, durante toda a nossa existência aqui, nós oramos e acreditamos, há pessoas que verão o cumprimento para a honra e para a glória do nome de Jesus. E o terceiro elemento está muito mais ligado especificamente ao versículo 6, quando ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que ele nos coloca com muita clareza é que o nosso relacionamento com o Pai, o nosso relacionamento com Deus está solidificado sob um relacionamento mútuo. Então nós precisamos entender que a própria sequência do versículo 6 vai nos dizer que se nos aproximamos de Deus, é imprescindível que creiamos que Ele existe. Meus amados irmãos, quando pensamos sobre a fé, nós entendemos que a fé bíblica, a fé que está firmada em Jesus Cristo, é uma fé cheia de responsabilidade. Ela não é uma fé irresponsável. Nós precisamos sim entender que, como disse, o elemento trazido pelo autor da carta, quando ele traz-nos a ideia de que a fé
torna possível aquilo que esperamos, é preciso colocarmos em conta que aquilo que esperamos, que glorifica o nome do Senhor, aquilo vai acontecer. Mas muitas vezes nós colocamos a fé, nós geramos fé e intenção no nosso coração sobre coisas que não glorificarão ao Senhor, ou então sobre coisas totalmente irresponsáveis, a qual o Senhor não avaliza, Ele não assina embaixo. Então essas coisas não acontecem. Alguém então pode pensar, poxa, mas eu tive tanta fé, né? Eu fui comprar aquele carro pela fé, eu fui comprar aquela casa pela fé, eu tomei aquela decisão pela fé e Deus não cumpriu a sua promessa. Na verdade, talvez você tenha se equivocado profundamente, porque a nossa fé não está dissociada de responsabilidade. Não é uma fé irresponsável. Sim, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Sim, sem fé é impossível agradar a Deus, nós sabemos disso, mas é preciso entender que a nossa fé precisa ser uma fé responsável, uma fé que é colocada diante do Senhor, dizendo, Deus, eu realmente necessito disso, eu aguardo por isso, mas eu quero que a tua vontade seja feita. E se a tua vontade for essa, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. Eu oro por coisas que eu tenho fé em Jesus Cristo que eu viverei para ver. Essa é a minha convicção. Mas talvez eu não esteja na face dessa terra quando aquilo pelo qual eu oro irá acontecer. Eu sei de uma coisa. Eu tenho convicção que o Senhor vai me presentear, mesmo depois que eu partir dessa terra e não ver aquilo pelo qual orei com fé. Mas aqueles que estão atrás de mim, aqueles que me acompanham e sabem que aquilo que eu tenho colocado diante do Senhor, a minha petição diante do Senhor é algo legítimo e que glorificará o nome dele, vai acontecer. E ainda que eu não esteja aqui, eles vão poder testemunhar, poxa vida, aquilo pelo qual o pastor orava tanto, ele não viu acontecer, mas aconteceu. É uma fé responsável, é uma fé coerente, é uma fé que se estabelece sobre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso fundamento. Então nós não temos de maneira nenhuma como darmos lugar à irresponsabilidade e chamarmos isso de fé. É preciso que entendamos que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário sim que nos aproximemos dele, ou que ao nos aproximarmos dele, melhor dizendo, creiamos que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, o poder da fé, irmãos, é algo poderoso, é magnífico, mas você não pode ser irresponsável com a sua fé. Você não pode ser incoerente com a sua fé. A fé que você tem precisa estar estabelecida na palavra de Deus, sobre o próprio Deus e, acima de tudo, precisa contemplar a vontade de Deus. Assim, teremos a certeza daquelas coisas que esperamos e teremos a convicção daqueles fatos que ainda não vemos e agradaremos ao Senhor com certeza. A minha oração é que você seja alguém assim, responsável, Que a fé que você tem seja uma fé que esteja embasada em Cristo, em sua palavra, e não seja uma fé irresponsável, incoerente. Que Deus abençoe a tua vida na autoridade do nome de Jesus.